E aí? Oi, querido! Boa Que bom noite! falar contigo. Boa noite. Boa noite, gente. Tá me Pessoal que vendo tá e aqui ouvindo dentro. bem? Tô, tudo certinho. Ai, que bom! Então, pessoal, vocês que já chegaram, podem escrever aqui de onde vocês estão falando, de qual cidade do Brasil. Nós estamos em Brasília, né? Mas a gente não sabe, talvez a gente tenha gente do Brasil todo, de outros países, né, Aurélio? Exatamente. Temos aí uma base de seguidores internacionais bem interessante. Muito lindo, muito bacana. Eu tô aqui só colocando o tema da nossa live de hoje rapidinho. Uma Ju, história de posso mandar amor sem beijo? Vou fim. mandar beijo para Juliana, lá do Espírito Santo. A Adriana, que está aqui, minha dentista maravilhosa. Eu sou apaixonado. Ela é excelente. Que legal, pessoal. Sejam muito bem-vindos. O Aurélio é uma pessoa muito fácil, né, de conversar. A gente adora uma prosa. Então Facinho, facinho. a gente vai ter que se esforçar. Eu vou me esforçar para falar pouco, porque a estrela da noite hoje é o Aurélio, são as Marias Bordadeiras. E ele é um querido, uma pessoa incrível. Então, assim, gente, uma hora vai passar muito rápido. Vocês que chegaram agora, então não deixem de dizer de onde vocês estão falando, de onde vocês estão participando. E eu gostaria de mostrar para vocês que eu consegui colocar um dos jacarandás que eu encomendei para Aurélio aqui, ó. Vocês estão vendo? Atrás de você também tem um monte, né, Aurélio? Eu tenho alguns aqui e outros aqui, que é a parte do meu ateliê que quase ninguém vê. De vez em quando, muito de vez em quando é que eu mostro. Amanhã eu vou Aham. mostrar, amanhã eu mostro. Até que eu quero mostrar a bagunça, assim. A parte que todo mundo vê e a parte que ninguém vê, que tá aqui na minha mesa, né? Sim, sim, com certeza. Que bacana, pessoal. Tem gente de Porto Alegre, do Espírito Santo. Olha, esse foi o que eu encomendei para Longeva. Não ficou lindo? Ele tem ele Hum, todo delicado. Ontem foi domingo de Páscoa e eu mostrei ele para o pessoal da minha família. O pessoal ficou impressionado com o acabamento, né? Não só assim com o detalhe, com a beleza do bordado, mas com o acabamento, assim, até a sacolinha, a coisa mais linda. Eu já vou aproveitar. Oh, meu Deus! Feito à muito mão, bom. com amor. Tudo lindo, né, gente? Maravilha, que bom. Ai, gente, obrigado, Ju. Então, eu vou me apresentar rapidamente para a gente já poder passar para as perguntas e para as trocas com o Aurélio. Vocês fiquem à vontade para colocarem as perguntas também. Eu não vou tirar agora, né, desafixar os comentários. Tem gente que gosta de tirar um pouco para ficar, para a gente poder ver o Aurélio melhor, que é uma pena que o nosso convidado fica com os comentários, né, sobre o seu rosto. Mas depois que a gente baixar a live, a gente vai passar para o YouTube da Longeva e aí o nosso editor de vídeo coloca o nosso rosto lado a lado e não aparece nos comentários. Então, é uma pena. Até devia ter pedido para o Aurélio me chamar, porque aí eu ficava embaixo e ele ficava em cima. Mas tudo Não, bem, mas a gente vai dar tudo certo. vai dar tudo certo. Pessoal, então, para quem ainda não conhece a Longeva, eu sou a Juliana, Juliana Seidel, mas podem me chamar de Ju. Eu sou psicóloga, atualmente trabalho como orientadora de carreira e planejamento para aposentadoria. Então, eu fiz mestrado e doutorado estudando um pouco esses fatores que influenciam a tomada de decisão para aposentadoria. E uma das demandas que mais me aparece é justamente pessoas que trabalharam para uma empresa, né? E depois decidiram empreender. Mas muitas delas se sentem inseguras, ficam na dúvida, né? As competências são muito diferentes. A gente tem, enfim, que trabalhar a organização, tem que buscar informações novas, tem que ser disciplinado, e uma série de outras coisas que o Aurélio vai contar para a gente do que foi mais fácil, mais difícil para ele nesse campo. E atendendo empresas, então a gente tem oferecido programas de educação para aposentadoria, como a gente gosta de chamar, e também palestras sobre longevidade, combate ao etarismo, enfim, uma série de outros assuntos. Mas é isso, eu gostaria de escutar o Aurélio agora. Ah, fica à vontade para se apresentar da forma como você quiser.
Ju, primeiro, obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado, de poder falar um pouquinho da nossa história para o seu público, né, para os seus seguidores. Quero mandar um beijo para todo mundo que está aqui com a gente, que está vendo, né, não está vendo ao vivo, mas vai ver depois que tiver tudo gravadinho. É, Bom, meu nome é Aurélio, eu tenho 42 anos. Eu sou jornalista de profissão e agora também posso falar que sou bordadeiro de profissão também, né? Sim. Eu sempre acreditei, desde adolescente, eu ouvi uma frase que me marcou muito quando eu era adolescente, assim. A frase dizia o seguinte: nós vivemos muito tempo e cada vez mais a gente vai vivendo mais tempo, né? Para sermos uma coisa só, né? E aí, com o tempo, e aí eu me formei em jornalismo, trabalhei muito, é uma profissão que eu amo. Eu ainda faço alguns trabalhos como jornalista. Mas assim, queria um desafio novo, né? E aí teve um episódio no meu trabalho que aí a gente diminui um pouco a nossa carga horária e tudo. E acabou que eu fiz uma prece, né? Falando, Deus, tô sentindo que tá na hora de mudar um pouco o rumo, né? Uhum. E quero um desafio, eu quero um sinal de alguma coisa para eu fazer. E eu literalmente sonhei que eu bordava, né? Que eu tinha uma empresa Uhum. chamada Marias, Isso é incrível, via a né? linha de Esse sonho é produto. incrível. Eu sempre conto ele porque eu acho o máximo também. De fato, assim, me senti muito abraçado, né? Por Deus, assim, por me mostrar esse caminho. E detalhe, Ju, como você sabe, né? Gente, eu e a Ju somos amigos, Sim, é, pessoalmente. só pra... eu às vezes chamo de Al, que a gente é querido, Exatamente. porque a gente tem amigos em comum. Então, Isso. E aí, eu tive esse sonho e tudo, e eu não sabia pregar um botão de camisa, quanto mais bordar. A minha mãe sempre bordou muito bem e tudo, né? Mas eu nunca tive essa vontade. E eu sonhei que eu bordava, né? E de fato, assim, eu meio que do nada, assim, saí bordando. Busquei algumas coisas, né? Quando eu acordei do sonho, eu falei, bom, é isso que eu quero, é um desafio, e quando que aceito. foi esse sonho, Aurélia? Eu não Isso me lembro. foi no dia 19 de março de 2019. Nossa, 19 de março é o dia do meu aniversário. Jura? Que Jura? coincidência, juro, Olha aí. Pois é, Ju, pois que é. Então foi coincidência. nesse dia. Eu não esqueço essa data, porque me marcou muito, né? Então, a partir daí, eu comecei a buscar tutorial na internet e tudo, e fui aprendendo como autodidata mesmo o bordado, né? E hoje as Marias estão aí, assim, é um fenômeno, graças a Deus. Enfim, mas aí temos quase 4 anos aí de trabalho, de muita jornada. Eu tenho seguidores que me acompanham desde o começo, né? Então, assim, é muito bom, assim, eu acho até que para essas pessoas, né? Verem o trabalho evoluindo, porque evolui muito, né? Eu vejo trabalhos que eu fiz, passei o fim de semana em Palmas, na casa da minha mãe, da Uhum. minha irmã. E óbvio que elas têm muita coisa, né? E aí eu tava comparando assim, caramba, como evoluiu o trabalho, né? Como hoje está diferente, né? Então, Mas é um mesmo pouco disso. assim, a gente sempre vê, né? Impressionante, mas como você evoluiu rápido, Aurélio? 4 anos para chegar a 1.600 bordados e vender para o exterior é realmente uma história assim muito de encher os olhos d'água, assim, né? Você é autodidata, isso a gente, né? A gente vou falar sobre isso, porque é impressionante a rapidez com que você aprendeu não só a bordar, mas a fazer um bordado que é de alta qualidade, né? Eu não sou da área, mas eu já vi alguns como leiga mesmo, como cliente, né? Mas a qualidade do seu bordado e a sua capacidade de crescimento. A Lilian comentou aqui que dia 19 de março é dia de São José. É isso mesmo. Então, pessoal, deixem, eu vou pedir para vocês para marcarem aí o coraçãozinho, porque isso ajuda mais pessoas a verem que a nossa live está acontecendo. Isso, coração, porque para mim não aparece como a gente está oferecendo a live. Mas é impressionante, Al. E eu queria perguntar para você um pouquinho, se você não tiver terminado a sua apresentação, aí você, tá? Fecha assim que eu te der a palavra, mas eu queria saber um pouquinho, quando você era criança e adolescente, se você, qual era a profissão que você sonhava, assim, em ter? Se a área das artes, o mundo das artes já estava ali ou não?
Ju, eu acredito muito, assim, a Cora Coralina tem uma frase que eu amo também. Eu nunca bordei, mas eu quero bordar. Ela fala o seguinte: a gente é para o que nasce, né? Isso nunca fez muito sentido para mim, até chegar a parte das Marias na minha vida. O que que isso quer dizer? Para mim, as respostas para quase todas as nossas angústias tá lá na infância. Eu sempre falo isso. A minha mãe sempre bordou, e pintou e dava aula, então a nossa casa era muito cheia de gente, sempre cozinhou muito bem. Então, assim, e para mim cozinha também é um artesanato, né? A gastronomia também é um artesanato. Sim. Então, assim, a arte sempre esteve presente na minha vida, mas de uma forma mais direta comigo. Eu sempre gostei de desenhar árvores. Sempre, Uhum. desde pequenininho, assim, eu me lembro de Olha que começar interessante. a desenhar árvore. É. Às vezes eu estava assistindo aula de matemática, aí ficava olhando ali, mas desenhando aqui. E aquilo, de alguma forma, eu criei ali uma estratégia mental para reter conteúdo. Então, sempre que eu estou participando de alguma reunião, eu estou ali fazendo um rabisco, alguma coisa assim. Eu lembro que teve uma exposição do Vic Muniz aqui em Brasília, lá no CCBB, Uhum. e eu Sei, ele é gosto muito do maravilhoso. Vic Muniz. E eu fui com os meus filhos pequenininhos, né? E lá tinha assim uma. Quando você entrava no pavilhão, você podia fazer um desenho, um grupo, né? Que eles iam recebendo grupos de pessoas. Aí as pessoas faziam desenhos e tudo, e o computador fazia a seleção de um desenho para que o grupo inteiro montasse com sucata, né? E aí eu fiz Uhum. a minha árvore e falei, a minha árvore vai ser sorteada. E ela foi sorteada. E o grupo Ah, que inteiro foi emoção. montar, assim. Para os meus filhos, aquilo foi uma coisa linda, né? Porque, assim, era um desenho do pai deles ali, e eles participando junto comigo. Então, assim, foi um momento muito divertido da nossa história. Então, assim, a arte Uhum. sempre esteve presente. Eu sempre desenhei muito bem, pintei muito bem, até porque tinha a consultoria da minha mãe. Mas Uhum. Olha a bordar. transgeracionalidade aí, como a gente diz, né? Eu, como psicóloga, tenho a transgeracionalidade para os aspectos negativos, assim, características que a gente não gosta nos nossos pais, que a gente acaba reproduzindo e a gente fala, putz, eu odeio isso, mas a gente. E tem também a transgeracionalidade pro positivo, né? Que é justamente essas habilidades já. A gente vê muito isso na música, né? Como tem várias pessoas, enfim, na gastronomia também, em várias áreas, a gente identifica famílias de médicos, engenheiros, né? Enfim, porque a gente cresce com aquilo. A minha mãe é psicóloga, então a gente Então, eu vai nunca. aprendendo já desde pequeno a gostar da área, né? Se tiver perfil, então aí pronto. Eu nunca, nunca fiz essa reflexão que você está falando, né? Sobre essa transgeracionalidade. Mas, assim, pensando agora, assim, a minha avó bordava muito bem, que era uma Maria, né? Uhum, É, tanto que o nome Marias vem disso, né? Eu quis honrar todas as mulheres brasileiras que bordam, né? E uhum, quase todas as famílias têm uma Maria. E verdade. ouso dizer que 98% das Marias bordam. Então eu quis trazer isso, né, das Marias bordadeiras, porque o bordado é uma coisa nossa, né, das pessoas, Sim, do íntimo da casa. É quando as mulheres se juntam para pensar no enxoval. E aí, a partir de um determinado momento, isso virou, de fato, o que era uma atividade masculina, com os monges e tudo. De repente foi assimilado aí com a cultura inglesa, com a cultura portuguesa, e aí as mulheres passaram a tomar conta do bordado, da arte do bordado. Agora a gente já vê uma nova onda de homens vindo para essa área também, com trabalhos lindíssimos, mas o bordado é nosso, né? É uma coisa que é muito de dentro de casa. É por isso que quando eu sim. estou fazendo o bordado, eu tô sempre assim, de olho nos meus gatos, eu trabalho em casa, né? Então, esse aqui é o meu ateliê, que é a minha varanda. Então, eu tô fazendo um Eu já café. estive aí, é lindo, gente, um cantinho É, delicioso. verdade. Pois é, adoro receber. Então, quando vocês estiverem, quem não for de Brasília, quando vocês estiverem por aqui, venham aqui em casa, vai ser um prazer receber vocês. Quem for de Brasília também, pode vir. Semana passada eu tomei o café
com uma bordadeira de Fortaleza que estava visitando um filho aqui e fui encontrar com ela. Eu adoro essa troca também, para mim é muito rico, né? Então, assim, eu sempre estou em casa cuidando de uma coisa e toco o interfone, eu vou resolver, ou passa um gato, eu vou colocar uma água, eu vou fazer um café para mim, dou uma pausa, eu vou fazer o almoço. Enfim, é a lida, é natural, Uhum, é diário, né? Então, assim, uhum, bordado para mim é isso, é coisa de casa. uhum. E você falou das Marias, eu lembrei que eu tenho uma tia que chama Ana Maria, só não começa com Maria, mas ela é Ana Maria e ela borda, ela também está fazendo isso depois da aposentadoria. Mas ela tá fazendo mais assim, não é tipo sobre uma superfície. Em geral, ela borda assim, como é que fala? Toalha de mesa, roupinha para criança. Mas eu vou indicar para ela também o seu trabalho, quem sabe ela não se inspira a Tá bom. começar. Quem sabe a gente não junta e toma um café, todo mundo. É, pois é. Mas aí, antes da gente entrar, então, com certeza as pessoas que estão aqui querem saber de verdade das Marias, mas eu queria voltar com relação a como foi a sua escolha pelo jornalismo e o que que você mais gostou e menos gostou ao exercer essa profissão. Ju, o jornalismo que me escolheu. Quando antes de fazer faculdade, eu morava numa cidade do interior do Tocantins. Então a gente não tinha uma variedade grande de cursos, né? Na cidade onde eu morava, por exemplo, só tinha um curso de veterinária. Eu sempre fui um aluno de biologia muito bom e gostava de estudar biologia. Então, assim, eu lembro que incomodava os meus colegas porque todo o dinheirinho que eu arrumava, ao invés de sair e tudo, eu comprava livro de biologia. E você já gostava das árvores, né? Então, assim, E é uma associação que parece simples, parece besta, mas não. A gente vê, sim, que o interesse, né, se manifesta foi também dessa forma, por exemplo. é uma construção, né? A gente vai se construindo, né? Só que eu também era muito bom de redação, né? Na verdade, redação foi sempre um calo. E aí eu me propus a melhorar nessa disciplina e tudo, e fazer muita atividade, ler muito, escrever muito, até que eu cheguei a um momento da minha vida de dar aula de redação. De tanto que eu Uhum, estudava e de tanto que os meus textos eram bons. uhum, E aí, quando chegou na época do vestibular, eu tinha três opções: economia, comunicação e direito. Eu não me achava preparado para direito. Falei para mim que eu jamais ia fazer qualquer coisa na área de matemática, então a economia estava fora. Sobrava a tal da comunicação social, que na minha cabeça eu confundi comunicação com serviço social. Então, eu achava que ia trabalhar com criança, com idoso, enfim, comunidades vulneráveis e tal. Beleza, vamos lá. Eu descobri que comunicação era jornalismo, pelo menos dentro da minha habilitação, no primeiro dia de aula, né? Foi um choque. Mas nunca me passou. Quando eu era criança, por exemplo, você me perguntou lá, né? O que eu queria ser quando eu crescesse? Me passava mil coisas pela cabeça, que eu queria ser cantor, que eu queria ser modelo, e não, nada dessas coisas aconteceram e nem uhum, fluíram para esse lado, né? Mas que eu sim. queria, enfim, médico, advogado, juiz, essas profissões que as crianças querem, né? Sim, E sim. É, e até jornalista, né? aproveitando para deixa aqui, já que a gente tem, imagino, né? Várias pessoas assistindo. Quando uma criança disser o que ela quiser ser, seja jogador de futebol, atriz, né? Isso aí, essas pessoas vêm na TV e ficam. é, não diz, não, isso aí é difícil, né? Não desencoraja, né? Ainda é o mundo fantasioso da criança. Então, o bacana é você perguntar para o seu filho, sobre, enfim, para uma criança, o que você acha que você precisa fazer para ser um excelente jogador, para ser um excelente cantor, astronauta, que seja, parece uma coisa assim, isso é muito raro, né? E aí você começa a fazer acordos com essa pessoa. Então eu quero jogar, eu quero ir na escolinha de futebol, mas imagina, né, a Globo te entrevistando, uma empresa de comunicação te entrevistando e você falando errado. Então é bom também estudar para as matérias. Então você vai fazendo acordos com a criança para que não esmoreça o sonho. Eu, por exemplo, eu tinha muito vontade de ser dançarina, porque eu sempre gostei de balé, de dança. E o que eu escutei uma vez de uma pessoa próxima a mim é assim: não, isso aí é uma profissão que morre cedo, com 15 anos você está aposentado, você tem que começar com 7 anos, você já está velha para isso. E eu era adolescente, né? E não tem nada, não é assim que você joga um balde de água fria na criança ou no adolescente, sendo que, na verdade, pode ser depois que de fato vira um hobby,
Mas pode ser sim, como você, né? Pensar, tô vivendo de bordado, né, Aurélio? A gente olha no Brasil e pensa, não dá para viver de arte. Será mesmo? É difícil, mas tem exceções. Se você faz um trabalho de qualidade e você é apaixonado pelo que faz, então você entra em flow, esquece do que está fazendo quando faz e faz algo que é diferente, que as pessoas veem como um trabalho diferenciado, tem retorno. Não é isso? A E a gente está gente, e a aqui. gente, e a gente vive muito tempo para sermos uma coisa só. Tudo Exato. bem se eu quiser, se eu estiver assim, plenamente realizado, assim, não, tô bem, eu não quero mudar, né? Eu sou advogado, então eu quero continuar advogando para sempre. Maravilha, isso tá ótimo. Mas essa inquietação, né? Hoje eu quero bordar, mas eu já fico de olho assim, em algumas coisas do tipo, eu já quero começar a pensar em cerâmica, né? Não é algo para agora, mas eu quero a cerâmica. Eu já falo inglês, mas assim, o francês está no meu radar e já é uma coisa mais próxima do que a cerâmica, né? Então, assim, eu quero ir mexendo, eu quero ir aprendendo, mantendo a cabeça nesse ritmo de aprendizado, né? Uhum. Eu acho que isso é importante. E aí eu me lembro, Ju, só para fechar, eu lembro que uma vez eu comentei com meu pai, eu era muito pequeno já, mas eu me lembro disso vivamente, porque ele me fez uma promessa estranha. Eu falei assim, pai, um dia eu quero trabalhar na televisão, mas não com jornalismo, eu queria trabalhar, sei lá, na novela, né? Eu queria ser ator, claro, como Uhum. muita gente. E aí meu pai falou assim, tá bom, meu filho. Um dia eu vou te diminuir desse tamanhozinho e vou te colocar lá dentro. E eu achava que o universo da televisão estava dentro da minha televisão, né? Então, Uhum. assim, apesar das limitações financeiras da nossa vida, tanto meu pai quanto a minha mãe, assim, eles muito realistas, mas eles não eram de nos desencorajar nas coisas, Uhum. né? E eu sempre falei isso para os meus filhos, né? Acabou que eu trago isso também deles, né? Da simplicidade do meu pai e da minha mãe. Eu falo muito para os meus filhos até hoje. Eu falei, a gente pode ser o que a gente quiser. Quem Uhum. vai colocar o limite somos nós. Não Muito tem bom, isso. é isso mesmo. Ninguém vai chegar para mim e falar, você não pode. Eu posso? Por que que eu não posso? Eu só não vou poder a partir do momento que eu falar assim, não dá, não quero. Eu não quero, eu escolho não querer, então não vou fazer, né? Mas eu posso. É isso. Uhum. Muito bom. E você acha, então, considerando a trajetória do jornalismo, que você ainda se vê atuando, como é que foi essa transformação de abandonar o jornalismo e se dedicar só às Marias? Ju, o jornalismo faz parte, né, da, do que eu sou, né? E eu acabo que eu trabalho muito com jornalismo na verdade, assim, usando as técnicas do jornalismo nas Marias. Então, assim, Na é criação dos posts. a produção de uma foto boa, né? Eu trabalho com artesanato, eu preciso passar a emoção da foto, daquele trabalho, por uma foto. Eu só tenho um tiro, né? Então, assim, é um clique. As pessoas estão assim, nessa velocidade. Então, eu preciso impactar as pessoas. Eu tenho que mostrar o detalhe do meu trabalho. Né? A gente ainda não tem cheiro aqui nas redes sociais, mas eu estou o tempo inteiro buscando fragrâncias. Agora eu descobri uma que é um cheirinho de IP amarelo. Então, assim, e aí eu vou batendo nos produtos, assim, na hora de fazer as entregas que eu faço, né? Porque a gente faz de Uhum, tudo. Empreendedor tem que fazer de tudo, especialmente quem está começando, né? Você uhum. começa, você faz a produção, a entrega, a foto, o post, a negociação, a compra do material, e assim vai. Equipe, você ainda está nesse ritmo, né, de equipe. Exatamente, exatamente. Mas assim, o jornalismo ele faz parte, né? E sempre que aparecer um freela legal, eu vou fazer também, né? Sim. Até porque assim, é possível viver de arte no Brasil? Sim, mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas porque o Brasil não valoriza tanto a arte em si. Né? A gente vem Sim. de um país que a gente ainda está construindo uma identidade de consumidor de arte, né? Assim, a nossa geração, a geração dos nossos pais, por exemplo, é uma geração que ainda estava tentando construir a vida.
E Uhum. a geração dos pais deles, mais ainda. A nossa geração, ela já começa assim a poder ter mais acesso à educação, a poder ter um dinheirinho que sobra para ir no cinema, para assistir uma ópera, né? Quantos brasileiros da nossa idade ainda não conseguem nunca assistir uma ópera, né? Verdade. E às vezes é acessar o YouTube, né? Sim. Não, e a gente Muita está gente não agora também consegue. num momento super de crise, né? As famílias, a maioria das famílias brasileiras só se organizando para se alimentar, né? Para pagar as contas aí do mercado e ainda selecionando o que leva para casa, né? Não tem como É. deixar de reconhecer isso. E dentro da pirâmide de Maslow, a gente pega, né, a estrutura daquilo que é básico, daquilo que, né, da nossa escala de prioridade. Quando você olha o lazer, ele está lá em cima, né? E a cultura está dentro do lazer, né? Eu Sim. trabalho com decoração, né? Então, é a primeira coisa. As pessoas conseguem, elas não, ninguém consegue passar uma vida sem parede. Então, todo mundo quer uma casa. Mas eu consigo passar, né? Mas tem muita gente, os meus pais, por exemplo, passaram uma vida sem colocar nada na parede, porque a preocupação deles era pagar a parede, né? Então, assim, o que é luxo, o que é supérfluo, é a primeira coisa que se corta numa crise. Então, e a arte é isso, né? Infelizmente, muitas pessoas não entendem a arte como um investimento de longo prazo. Uhum. É Né? É igual verdade. tatuagem. Você não vai entregar seu corpo para qualquer pessoa. Você precisa confiar em alguém, porque vai fazer uma coisa que vai, né, vai tatuar sua pele e aquilo vai ficar para sempre. Então, se você pega o valor daquilo e divide pelo número de anos que você pretende viver, quantos centavos que vai ficar aquela tatuagem por dia? É Né? Quando você verdade. joga isso para arte, é a mesma coisa. Uhum. É, por isso também que estabelecer o seu preço e falar, não, esse é o valor, né? A gente tem que também, o empreendedor também tem que aprender a estabelecer o seu preço e a manter o seu preço. A gente vai falar também um pouquinho sobre isso hoje. Então, no início, você contou assim, eu nunca tinha nem pregado um botão. Então, foi a primeira vez que você decidiu começar a aprender a bordar foi justamente há 4 anos, quando você sonhou com as Marias Bordadeiras, foi aí que você começou. Foi sim, Ju. Eu tive o sonho e eu lembro que a minha filha tinha. Por conta dessa coisa de vó, né? Minha mãe deu um kitzinho de bordado para ela. E eu falei, não, me dá aí que agora eu vou bordar. E aí comprei umas capas de almofada que já vinha com desenho e tudo para eu ir preenchendo. Então eu ia olhando na internet, ia vendo alguma coisa. Quando eu já. Isso foi ainda dentro do mês de março de 2019, né? Uhum, 20 dias depois, eu saí de casa para comprar os bastidores, né? Que é essa madeira, né? Essa madeirinha uhum. redonda, né? Que agora a gente já tem ela oval, quadrada, com diversos formatos. E aí eu fui aqui perto de casa e não encontrei o bastidor. Eu encontrei uma tela de quadro, né? Uma canva. Falei, bom, Uhum. vou tentar arriscar nisso, né? Para ver o que acontece. E aí, 20 dias depois do sonho e depois das minhas primeiras aulas, eu bordei a minha Maria I. Foi o primeiro quadro que eu falei, bordei mesmo. Eu fiz um bordado inteiramente autoral, né? E Uhum. esse quadro está aqui comigo. Vou tentar pegar ele aqui. Eba, E aí, deixa e eu vou... aí Pessoal, depois coloquem suas dúvidas, mas vou te desativar os comentários para a gente ver melhor o Aurélio, mas registrem quando eu abrir novamente suas dúvidas. e aí eu fiz a Maria I. Então esse quadro ele está comigo desde o comecinho. Ele tinha 20 dias que eu sonhei que eu bordava, né? Nossa, Então, foi veja, rápido. olha só. Ah, que lindeza! Que Olha aí, lindo! consegue ver? Sim, Então, super! E ficou ótimo. Você ainda usou duas cores, tanto eu nas usei folhas como vários, no tronco, né? exatamente. Ó, 2 ou 3 cores. eu gosto de trabalhar com linha mesclada, né? Então, ó, não sei se dá para ver Uhum. melhor, para aproximar um pouquinho. Bom, Nesse enfim, caso, depois, então, é a linha que já tem todas essas cores? eu Eu adoro não trabalhar entendo com as nada, linhas, gente. Eu sou leiga é, total. a linha mesclada. Olha só, Ju, eu tenho uma aqui mais fácil de pegar, tá vendo? Esse aqui, essa é Ah, a tá. linha que eu bordo os caules. Então, todos Uhum. os meus caules eu estou bordando com essa linha. Então, ela já vem com todos esses matizes. É Ah, ele já esse tem os tons de marrom, entendi. Exatamente. Isso que garante, por exemplo, ó, você ter essa sensação de sombreado, né? Fica E, lindo.
E eu costumo dizer o seguinte, assim como nós, seres humanos, as Marias, que é o nome que eu dou para as peças, elas têm um DNA que é só delas, então elas não se repetem. Nem as Uhum, gêmeas, né? Elas não se uhum. repetem. Então, assim, quando eu trabalho com linha mesclada, isso me garante ter trabalhos únicos. Então, quando a pessoa compra uma Maria, ela está comprando o suprassumo da exclusividade. Porque ninguém mais na Via Láctea vai ter uma Maria parecida. Ó, tá vendo aqui? A linha, ela é Então, mesclada. Tá não é vendo? você que escolhe a que fica mais, né? É isso, é aleatório a Não é. casa, que É fica mais clara aleatório. ou mais escura. Se eu for fazer 10 Imaginei. peças dessa aqui, serão 10 peças diferentes. Porque Uhum, lembrando, o meu trabalho é completamente manual. Então, até nisso tem uma influência. Então, as Marias são sim. únicas. É, isso também traz, claro, agrega valor ao seu trabalho, a exclusividade, né? Então, esse é um ponto muito interessante, assim. E aí, já entrando nessa fase já, então, aí as Maris sonhou, fez o primeiro bordado, gostou. Você chegou a fazer algum curso específico ou sobre bordado, ou seja sobre a competência técnica ou sobre competências empreendedoras, Sebrae ou não? Fiz. Quando eu já tinha mais ou Fez. menos uns 2 meses de bordado, e eu decidi que eu queria bordar mesmo e viver disso, na minha cabeça sempre foi muito claro que eu precisava começar direito, ter base. Minha mãe sempre fala que a gente não constrói uma casa do telhado, é sempre do chão, da base para cima, e não de cima para baixo. Então aí eu consegui, já sabia bastante coisa de bordado, com 2 meses apenas. Lembrando, eu tinha que trabalhar como jornalista, ser pai, essa coisa toda. Então eu fui fazer um curso, fiz 4 aulas num armarinho que tem na Asa Norte, aqui em Brasília. Além disso, eu não paro, nunca parei, desde então eu não paro de assistir tutorial, de fazer cursos com a concorrência, Uhum. porque eu acho que quem trabalha direito não tem que ter medo de concorrência. Mas eu preciso ver o que que o meu vizinho está fazendo, né, a pessoa que faz o mesmo trabalho está fazendo, para eu ver onde eu posso melhorar o meu negócio, né? Então faço o tempo inteiro cursos de bordado. Às vezes eu sei que eu vou aprender, que eu vou ver a mesma coisa que eu já sei. Mas às vezes é um jeito, é uma dica, e às vezes assim, um detalhe paga o curso, sabe? É uma Uhum. coisinha que a gente aprende. Porque o bordado, ele não tem um manual. Você não consegue fazer o download de um manual. É sempre uma experiência. O bordado é experiência, né? Vem lá das cavernas, né? Existem registros de linha feita com crina de cavalo, com víscera de bicho, com osso e tal. Agulha feita com osso, né? Então, assim, vem da costura. O bordado é um derivado da costura. Então, é milenar. E aí vai Uhum. passando, cada um vai passando. Alguém cria um ponto, né? Tem uma iluminação, cria um ponto. E aí, essa técnica de ensinar, de colocar, de repente, vou fazer um bordado branco, então eu vou deixar um pouco de farinha de trigo do lado para poder não, os olhos da minha pele não mancharem o tecido. Então, são muitos cuidados que a gente tem que ter, e são coisas que é a vivência, né? Tem pontos que todo mundo ensina por aí, que você faz com a ponta da agulha, mas com a prática eu já vi que se a gente inverter e trabalhar com o fundinho da agulha, você não espeta o dedo e vai mais rápido. Então, tem Nossa, alguns. nunca imaginei que tinha gente que bordava. Você borda com o avesso, Não, eu em bordo com a geral? ponta da agulha, mas Ah, tem um tá. ponto, por exemplo, um ponto ninho, que é o ponto rosa, muita gente conhece como ponto rosa, que você faz ele todo por cima do tecido, você não faz embaixo, você faz ele todo por cima. E aí ele é de trançar a linha, porque você faz uma estrutura de linha antes, depois você vai trançando. E muita gente vai com a ponta. Só que quando você vai com a Uhum, ponta, você espeta a linha e aí não fica legal, machuca o seu dedo. Então o que que você faz? Você inverte a posição da agulha e trabalha com o fundo dela. Então, isso te uhum. ajuda, né? E a gente tem que estar atualizado, porque o bordado tem muita tecnologia envolvida. Até separei para você que a gente tem Ah, eu lembro que mesa você de. comentou isso, né, gente? Vou dar um Uhum. exemplo aqui do meu, rapidinho. Aí você. Ah, Então, o Aurélio, ele mandou para mim que a logomarca da Longeva, ela não é muito fina, né? E não é uma letra cursiva, é uma letra garrafal, assim como ele muito maravilhosamente fez muito parecido. Aí ele tinha mandado um outro. O primeiro teste ele mandou com a letra um pouco mais grossa, que é bem mais grossa que essa,
com um tipo É, de ponto, inclusive bem diferente, né? isso. Como Que que era um ponto chama? 3D. Comprou um ponto 3D. Pois é, e ficou lindo também. Mas eu falei para ele, ah, Aurélio, tá bonito, mas eu tinha imaginado um pouco mais fino. Só que eu falei, uai, será que não vai estragar? Porque a árvore já estava perfeita, né? Aí ele falou, não, eu tenho uma caneta. Como é que é? Uma caneta que É uma caneta. apaga. A tinta dela, ela reage com o calor. Então, na verdade, assim, a gente fala para facilitar, né? Ah, ela apaga com calor. Só que a tinta sofre uma reação química com o calor. E aí ela fica branca, ou ela fica transparente, na verdade, não branca, né? Fica transparente. Então tem várias cores, várias possibilidades, assim. Então são estruturas, ferramentas que a gente tem que ter, né? Eu não comentei isso com você, Ju, mas existe agulha para quem tem baixa acuidade visual. Então, a pessoa não consegue colocar ali, né? E realmente é difícil. Uhum. Né? Dependendo do buraquinho da agulha, fica complicado. Mas aí tem agulhas que você desliza e ela encaixa ali. Então, Não, é porra, muito dá bom saber só disso, começar. porque às vezes, e é isso, com a idade, mesmo que a gente, né, se cuide, tenha um estilo de vida adequado, não tem jeito. Em algum momento a gente vai perder a acuidade visual ou auditiva, né? A gente espera que seja o mais tarde possível, mas não essa coisa de deixar de fazer porque também não tem adaptação, às vezes tem e a gente não sabe, né? Uhum. Mas eu E queria aí, só Ju? reforçar do que você trouxe até agora, assim, que eu achei incrível quando você diz, eu faço curso com os meus concorrentes, né? E eu vejo que muitos clientes meus de orientação de carreira que estão, eles falam assim, ah, eu me sinto mal, né? Porque eu queria estar lá. Então, assim, em função da forma como a pessoa se sente, ela não lê, não se aproxima, não escuta ou não se permite realmente trocar com quem já faz o que ela gostaria de fazer. E aí fala, não faz o menor sentido, né? Porque é isso, assim, pode ser que essa pessoa traga algo que você já saiba, mas você com certeza vai tirar algum proveito disso, que seja falar, nossa, que bacana, o meu trabalho nem é tão diferente dessa pessoa, né? Mas Uhum. trabalhar com, escutar pessoas que te inspiram e seguir aprendendo com essas pessoas pode também te abrir portas, porque essas pessoas depois podem te chamar para fazer parcerias, que é o que vem acontecendo também comigo, felizmente, nos Exatamente. últimos anos. Então, se apresentar para grandes empresas, no meu caso, que trabalham com longevidade, carreira, aposentadoria, também faz com que, recentemente, por exemplo, uma consultora que é muito famosa no combate ao etarismo, que é a Fran Minandi, já tem 20 anos de carreira a mais do que eu, pediu uma reunião comigo porque ela falou, olha, eu estou fechando, talvez eu feche, né, um trabalho, vamos conversar um pouquinho sobre o serviço que você oferece para a gente, dependendo, oferecer algum trabalho juntas. Então, assim, não está nada fechado, mas é muito bacana, né? E isso porque eu a convidei também para participar de um grupo de estudos nosso. Então, se a gente focar na competição nossa, quer dizer, a gente que está se desenvolvendo e que com outras pessoas a gente pode aprender para depois cooperar, fica muito mais fácil, né? Com certeza, Ju. Com certeza. Fiz e faço muitos cursos no Sebrae. O Sebrae, ele oferece uma infinidade de cursos de rede social, de administração do negócio, de administração de finanças, de direito para a empresa. Tem E são muita coisa, muito gratuitos, conteúdo né? de graça, exatamente. Eu nunca paguei nada. E assim, empresarialmente, eu ainda tenho muitos passos para dar. Eu venho da área de humanas e eu nunca gostei de matemática. Entende? Então, assim, é um trabalho difícil de ficar pensando em nota fiscal, em registro, e guarda isso, e atende aquilo, e faz declaração de imposto de renda, e, sabe? Esse monte de coisa, que é um saco. E a gente que está começando e quer começar direito, não pode prescindir disso, e muito menos ficar refém na mão de algumas pessoas que podem dominar mais do que você o seu negócio. Sabe? É o olho do gado, do dono que engorda o gado, né? Isso para mim é muito claro. Tem coisas que eu não gosto, mas que eu tenho que fazer, né? Sim. Controle de caixa, entrada, saída, receita, não sei o quê. É muito termo, é muita coisa, né? Eu agora acabei de ter que elaborar um plano de negócios para um passo muito grande que as Marias vão dar agora no segundo semestre, e eu não sabia nada de como fazer um plano de negócios. Eu fui estudar, eu fui pegar referência na internet, eu fui conversar. E aí, assim, e acima de tudo, eu fui mobilizar a minha rede.
Porque eu tenho amigo que é administrador, que é economista, que é engenheiro, que trabalha com gestão de projeto. Galera, revisa para mim isso aqui. Tem alguma Uhum. coisa que está te causando uma estranheza? Acha que está faltando alguma coisa? Ah, Aurélio, está faltando isso. Coloca isso, acrescenta isso. Já segue um link, entende? Então, assim, a gente precisa se mobilizar, mobilizar a nossa rede, porque a gente não Uhum. trabalha sozinho. Em relação ao trabalho da concorrência, Ju, aqui no meu ateliê, não sei se eu te cheguei a comentar com você quando você veio, mas eu compro muito trabalho das pessoas, de outras pessoas que bordam, Uhum. né? Eu sou fã de alguns trabalhos assim que eu não vou fazer, entende? Porque o Uhum. bordado tem uma técnica linda chamada pintura de agulha, que eu assim, não pretendo aprender, até difícil. Não pretendo Pessoal, se aprender a alguém tiver fazer. alguma dúvida, deixa eu ativar os comentários aqui. Olha isso é um Ai, não. bordado. Você vai mostrar. Peraí. É, Eu vou tirar de novo para a gente ver melhor. mas Que olha só, lindeza. Parece pintura, né? É isso bordado isso. é um bordado chamado pintura de agulha, tá vendo? É Uhum. um bordado assim que demanda muito tempo, é um investimento, porque é uma técnica que você trabalha fio a fio, sabe? Pedacinho Uhum. por pedacinho, assim, é uma arte. Então, assim, eu compro esses trabalhos da concorrência para estudar e falar, nossa, que bom, porque existe o ponto corrente, que é o ponto onde eu uso para construir os caules das árvores. Mas a outra Uhum. pessoa, ela usa o ponto corrente para preencher um fundo e depois bordar por cima. Então, são soluções que as pessoas vão dando que eu acho que é importante eu estar atento para melhorar o meu trabalho. Eu Uhum. não vou copiar o trabalho de Maravilhoso. ninguém, até porque eu já tenho o meu estilo. Mas assim, eu posso olhar aqui e às vezes, Ju, até para recomendar. Chega um cliente para mim e isso acontece toda semana. As pessoas, ah, você faz isso, você faz assim, assim, assim. Eu não faço, mas eu recomendo fulano, fulano e fulano. Passo os Uhum. contatos, mando os arrobas, porque essa pessoa, eu começo, mesmo que eu não atenda ela agora, eu posso atendê-la depois porque ela já tem um Claro. contato, ela sabe que eu dou atenção, né? E aqui nas Marias, como eu falei, eu faço de tudo hoje em dia, né? Então, eu faço o bordado, eu compro o tecido, eu faço a entrega quase sempre. Eu que respondo, atendo o telefone, respondo todos os comentários nos DMs, nos posts, eu que respondo tudo. Então, eu faço questão de interagir, né, com as pessoas. E olha que não é fácil, porque eu tenho 53 mil seguidores. Então, não é Não, fácil é muito gerir. trabalho, velho. Meu É, Deus. é É assim. muito, mas é muita dedicação. Aí eu ia te perguntar isso também, assim, falando um pouquinho dos próximos passos, da expansão. Você pensa em montar equipe para te ajudar para ter mais mão, mais braço ou não? Ju, eu tenho que montar a equipe, sim. Eu já tenho vindo, eu venho treinando a minha filha para poder ver se ela assume isso, né? A Uhum. filial Brasil, tá, gente? Eu nunca comentei com ninguém, estou comentando com vocês agora. É, a partir do segundo semestre, existe uma indicação muito grande de que teremos um ponto na Europa para atender o mercado europeu, né? Então, estive em Portugal, como vocês viram, postei um monte de informação, Chique. de foto, de vídeo, de peguei Covid lá e fiquei dando notícia, fiz videozinho. Tem um vídeo que eu postei lá falando, né, do 7-1, 7 para Covid e 1 para o Aurélio, e bombou. Ele teve 443 mil visualizações, Ju. Foi um negócio assim que eu não conseguia acompanhar o ritmo de curtidas, assim. Nossa, Foi incrível, foi incrível. Então a gente vai, incrível. em breve aí teremos boas notícias, mas já posso adiantar que a gente está de olho no mercado europeu. Que maravilha! Eu estou vendo aqui, e tem isso que você falou inicialmente, que é, infelizmente, se o Brasil não valoriza tanto a arte como poderia, né? E você lá pode receber em euro, e tem acesso também, imagino, a outros tipos de linha de produtos que vão contribuir para o seu trabalho. Fico muito feliz, estou na torcida. Quero agradecer a Cris, que elogiou a live. A Beth comentou aqui, as Marias Internacionais aqui também, comentário da Líria. A Beth comentou que aqui em Goiânia tem as Bordanas, uma cooperativa de bordadeiras e bordadeiros. Você conhece? Eu conheço a Bordana, tem uma história lindíssima, porque ela nasceu de uma tragédia, Ju. Né? A fundadora perdeu a filha, e parece que a filha tinha o desejo de criar essa cooperativa.
Então, Uhum. como a menina desencarnou, acabou que a mãe realizou o sonho da filha. Então tem uma história super linda. Eu pessoalmente não tenho contato com essas pessoas, mas assim, conheço porque eu trabalhei com cooperativas há muito tempo, né? Foi meu último, Uhum. inclusive meu último emprego como jornalista foi como nessa área de cooperativismo. Então assim, Uhum. essa história é uma das histórias que eu guardo com muito carinho no meu coração, porque realmente mostra que quando as pessoas se juntam para cooperar e não competir, elas são capazes de construir impérios, e eu não estou falando só do lado material, né? Mas de toda essa parte emocional, de suporte umas às outras. E aí, só voltando lá na expansão para a Europa, que eu acho que é importante a gente deixar marcado, eu Sim. não vou deixar de atender o Brasil, pelo contrário, né? A gente já faz parte de 2 lojas colaborativas aqui em Brasília. Estou tentando encontrar outras que valham a pena para a gente manter. Você Então, pode as pessoas. falar quais são as lojas, Aurélio? Não. Claro, claro, sim. A gente tem o Espaço Marcante, que fica ali na 404 Sul, do lado do restaurante Rio, isso na Asa Uhum. Sul. E ali Ah, eu sei onde é. no comecinho da Asa Norte, na frente do Brasília Shopping, tem o Hotel Atos Bulcão. Dentro do hotel Uhum. tem uma loja chamada Formatos, do Atos Bulcão, né? Uhum. Formatos com H do Atos Bulcão. Então, É nessas isso. 2 lojas, a gente tem. Aí, ó, eu sou Atos apaixonado no Atos Boca? Bulcão. Também. Eu só não posso bordar Coincidência, nada. estava aqui na minha frente, isso não foi combinado. Que eu Não, tenho. pois é, e o Atos Esse Bulcão é tem uma série porta-copos. de. É lindo demais, é lindo. Eu queria muito bordar as coisas do Atos Bulcão, mas eu não tenho autorização para fazer, e eu não vou fazer nada errado. Né? E eles, Uhum. assim, eles são muito restritos com razão, né? O instituto que cuida das obras de Atos Bucão é, não gosta muito que as pessoas explorem isso, e existe uma exploração muito grande em cima, né? E eu, como Uhum. sou criador de conteúdo, criador de risco, dos desenhos, dos meus padrões, eu também não gosto de ser copiado, acho que ninguém gosta, né? Sim, Acho não, que, ninguém gosta. inclusive é uma polêmica, sempre que eu toco nesse assunto. Mas, assim, continuaremos a atender todos os clientes aqui do Brasil, da América Latina, não se preocupem. Ao que a gente vai fazer é intensificar o atendimento no mercado europeu, que tem bastante. Então, assim, a gente vai continuar. Como sou eu que bordo, né? Eu vou continuar abordando da Europa e mandando para o Brasil para alimentar as lojas e para atender os clientes brasileiros que gostam do nosso trabalho. E graças a Uhum. Deus a gente tem um índice de retorno muito grande. Né? As pessoas Uhum. compram uma vez, aí compram outra vez, aí compram de novo, e aí indica, e isso é muito bom, sou Sim. muito feliz. Assim. Porque eu me É, relaciono, eu isso falo é muito. incrível. Quando o trabalho é isso, se o trabalho é de qualidade, com muito, né? Eu acho lindo, assim, o relevo, né? Que ele é altinho, assim, eu acho tão fofo. Eu só não passo muito a mão para não estragar, mas eu acho muito fofo. E ontem também eu estava no almoço de família e mostrei as pessoas, nossa, quem é? Adorei, não sei o quê, eu passo contato. Já tinha ali 10 pessoas. Eu falei, ixi, Maria, tadinho da Aurélia, trabalho não para mais, não. Tomo Então, posse, tomo posse. pois é. E aí, infelizmente, já são quase 8h50, o tempo passa muito rápido. Mas eu queria escutar de você, então, nesse processo, nesses 4 anos com as Marias Bordadeiras, em expansão, qual é para você, digamos, um maior ganho de trabalhar com o bordado e como empreendedor? E qual que é a maior dificuldade também? Ju, o maior ganho, que é uma coisa que eu trago também do jornalismo, é a possibilidade de me relacionar com as pessoas. Eu aprendo muito ouvindo, né? Porque eu faço uma anamnese, né? Quantas perguntas você me respondeu para chegar no resultado do seu trabalho? Quantas vezes eu te mandei foto? É isso? Gostou? Você não, muda isso. Então, todo o meu trabalho é uma cocriação. Eu não faço junto, né? Então, as suas Marias foram gestadas com você, né? É Uhum. isso que dá mais ainda identidade e exclusividade para ela. Então eu aprendo demais com as pessoas, assim, eu gosto de ouvir, aí a pessoa fala, não muda, eu vou lá e quase sempre, 99% das vezes, o trabalho, quando eu mudo, fica melhor, Uhum. sabe? Então, assim, é sempre um aprendizado, porque eu não sei tudo. E às vezes o cliente chega com um desafio enorme e aí eu vou buscando solução e aquilo para mim
vale como um curso intensivo, né? É um curso Uhum. intensivo. Então, eu aprendo muito com as pessoas. Eu gosto demais dessa liberdade que o empreendedorismo e o jornalismo me dá, que é conversar com as pessoas, né? Uhum. Entender as histórias dessas pessoas, né? Até porque cada bordado, quando alguém me pede um bordado, ela tem uma história. E isso é tão lindo, Ju, porque é muito lindo que as pessoas confiam em mim e aí me contam essa história, né? Você Sim. pediu duas Marias, então assim, eu sei da história das duas, Uhum. né? E isso Essa assim, que tá aqui é pro meu pai, que eu pedi para ele para usar, pessoal, para live, para deixar ela ali. Ela é um pouquinho menor, né, Aurélio? Não coloquei essa porque não cabia ali. Porque o Aurélio, pessoal, ele entrega tanto para com possibilidade de você poder pendurar, vou mostrar aqui, né? Ela tava pendurada aqui no preguinho mesmo. E também, se aham, você quiser, ele te dá uma basezinha. E aí ela fica como se fosse num estante, que nem aquela ali. E o meu pai essa, adora essa basezinha isso. assim. E o meu pai adora jacarandá, então ele viu e gostou dessa cor. E a cor da longeva, coincidentemente, é muito parecida com essa, também é praticamente, né? E aí eu pedi essa por conta da minha empresa. Vou deixar Então, aqui. essa troca com as pessoas, esse compartilhamento de história, que eu conto através do bordado e que eu contava por meio dos meus textos no jornalismo, para mim é a maior riqueza desses dois trabalhos juntos, né? Dificuldade. Ju, a economia brasileira, ultimamente, não está fácil, né? A gente vem num processo de crise econômica, de preços muito altos em todos os setores, né? Você vê gasolina, supermercado e tudo muito alto. Então, infelizmente, o artesanato ele fica para trás, a arte fica para trás, porque como a gente comentou também, né, há um tempinho atrás, é, as pessoas conseguem sobreviver sem isso, né? Uhum. E essas coisas são as que são cortadas. Então, é, eu estou vivendo assim a primeira grande crise econômica das Marias, né? Mas é claro que quem veio antes de mim enfrentou outras crises econômicas lá atrás. Então, o que que é Uhum. o meu trabalho, assim, o meu trabalho comigo, né? É de não parar. Existe uma crise, mas a crise vai passar. Enquanto ela está aí, né? O que que eu posso fazer para encontrar um fornecedor que me cobre menos? Como é que eu consigo aproveitar melhor o tecido e os materiais que eu já tenho? Porque aí eu não preciso ficar renovando tanto meu estoque, sabe? É encontrar soluções gerenciais e de administração do meu negócio para que ele não sucumba, né? Uhum. Eu passei os 3 primeiros anos das Marias, isso eu acho que isso é importante falar para quem está começando também, assim, eu passei os 3 primeiros anos das Marias fazendo eu tinha duas prioridades quando eu vendia uma peça. Eu comprava material para repor aquele material que eu já tinha usado naquela peça e poupava a diferença. Então eu passei 3 anos poupando, né? Uhum. Eu comprava, assim, montando estoque e fazendo uma poupança, que é para ter o meu capital de giro, né? Sim. Se eu não tivesse feito isso lá atrás, né, Ju, eu não sei como é que eu estaria hoje funcionando. Porque, como eu falei, Entendi. tudo subiu. Bastidor subiu, linha, tecido. Eu trabalho com tecidos nobres e eles quase sempre são importados. Então, assim, tudo dobrou de preço. Né? Linho, por exemplo, eu pago R$ 200 no linho branco. Se ele tem couro, ele vai ficar mais caro, né? Tanto que lá, quando eu Uhum. estive fazendo pesquisa de mercado em Lisboa, eu trouxe linho de lá, porque lá estava mais barato. Então, eu trouxe linho português para Nossa, mesmo trabalhar. em euro tava mais barato que aqui. E assim, a Uhum. diferença foi de R$ 80. R$ 80 é muito lucro, sabe? Eu tenho que trabalhar muito para ter um lucro de R$ 80. Sim, Então entendi. é bem complicado. Uhum. E aí eu fiquei curiosa, assim, para saber, imagino que cada trabalho é um trabalho, né? Mas, assim, o que você mais faz, pelo que você comentou, são os IPs, né? Qual é o carro, quais são os carros-chefe? Eu vou aproveitar e ativar aqui os comentários, se Ju, mais alguém quiser perguntar nesse finalzinho. o nosso carro-chefe é o IP. A gente faz muito IP, tanto que eu fiz essa aqui, que é a minha Maria viajadeira, a minha Maria companheira, né? Tanto que ela tá aqui desde o começo da live, assim. Então, Uhum. sempre que eu posso,
eu vou num café com alguém e levo ela comigo. Eu viajei para Portugal, eu tirei milhões de fotos com elas, né? Nem consegui postar tudo. Exatamente porque o IP amarelo é o nosso carro-chefe. A gente borda muito IP. Ele chega e representa pelo menos 40% do faturamento, só o IP amarelo. Ele representa Caramba! 40% do faturamento, exatamente. Mas aí a gente tem outras variedades, os florais, né? E tem uma linha que eu chamo de Maria da Boa Hora, que são aqueles quadros de colocar na porta de maternidade. Eu tenho um carinho imenso, que olha que às vezes eu não durmo para poder dar conta de fazer. Porque a mãe entra em contato comigo, a mãe ou o pai, né? Eles entram em contato comigo e falam, olha, a previsão é dia tal, só que aí o bebê resolve antecipar. E aí faz como? Eu tenho que entregar. E eu faço questão Sim. de atender. Sempre que eu consigo, eu faço esse trabalho, assim, porque é um trabalho que eu tenho muito carinho. Para mim, a chegada de um novo ser no planeta representa renovação, esperança. É o comprometimento do universo, de Deus, da espiritualidade, enfim, com essa raça humana. Então eu faço questão de cercar com o máximo de cuidado possível esse serzinho que está chegando, sabe? Então quando eu estou bordando esse trabalho específico, eu sempre fico mentalizando muita saúde para o bebê, uma recuperação boa para a mãe. Então aquela peça, ela vai com uma energia muito específica e eu fico o tempo inteiro mentalizando o nome, né? Então eu fico bordando aqui pensando na Juliana, esse bebê que vai dormir, que não vai ter cólica, que vai crescer com muita saúde, sabe? Então eu fico fazendo esse trabalho porque eu quero que essa energia gostosa do que eu acredito chegue e acompanhe esse bebê que está nascendo, né? Eu tenho um Uhum. carinho muito especial por essa Ai, linha. daqui a pouco eu vou chorar, Aurélio. Não, A não Ju chora, ia não tem chorar, que o problema. artesanato da Ju comentou que você é luz, e é mesmo, né? Assim, você compartilha, a gente vê isso pela rede social também, o seu carinho, a sua dedicação. Ah, É... beijo. A Juliana também, sua xará, ela é lá do Espírito Santo, maravilhosa. Uma amiga que o bordado me deu, assim, uma irmã, na verdade, que o bordado me deu. Beijo, Ju. A Cris está perguntando aqui, também é psicóloga que eu conheço, participa aqui às vezes das ações da Longeva. Ela pergunta como é que você dá conta da produção se só você está abordando no momento. Eu não paro de bordar, simplesmente não paro, né? Tem aquele ditado, aquele jargão, assim, que fala assim, que quem acha, quem trabalha com o que gosta, não trabalha. Sabe? Algo assim. Então, eu bordo o tempo todo. Uhum. Não porque eu sou um louco do bordado, eu estou usando o bordado como uma estratégia psicológica de fuga, né? Não é isso, assim. Primeiro, eu gosto de bordar, então bordado tem aí. O bordado é algo que eu gosto de fazer. O bordado me permite refletir sobre as minhas dificuldades e emanar vibrações boas para meus clientes. O bordado me remunera, né? Quanto mais eu bordo, mais eu aprendo, mais eu desenvolvo a minha técnica. Então eu tenho aí esse processo comigo. Então eu bordo à noite, eu bordo de manhã, eu bordo na hora do almoço, onde eu vou. Então as pessoas de Brasília, muitas pessoas já me abordaram, porque às vezes eu vou no shopping, né? Antes da pandemia era mais comum, né? Mas antes eu estou no shopping, vou pagar uma conta, vou no banco, vou no hospital, eu levo uma minha maleta e estou bordando. Eu tenho que abastecer duas lojas, né? Então eu tenho que ter um ritmo industrial de bordado à mão, né? E como que faz? Porque o bordado tem o tempo dele. Eu não tenho Uhum. como acelerar, não dá. Porque se eu faço isso, eu me machuco porque eu estou trabalhando com uma coisa pontiaguda, e não é a proposta. A linha arrebenta, a agulha quebra, igual já aconteceu, ou a linha dá um nó que ninguém consegue desatar mais. Então, mas eu bordo o tempo inteiro. Inclusive para os meus alunos, porque eu também trabalho com essa prestação de serviço de aula, né, um dos nossos produtos, para os meus alunos eu falo, quer ser bom em bordado, borde 15 minutos por dia, todo dia, pelo menos. É Sim, aquela constância é coisa de tudo, né? Disciplina é tudo. água mole em Não, tem pedra uma frase, dura, não, já esqueci agora, mas depois eu vou compartilhar. E, mas é não, isso. realmente, já são 9 horas, mas acho que a gente pode ir mais 5 minutinhos, acho que a live não vai cair. Engraçado, tem muita gente entrando agora.
Então a Cris falou, foi o que eu imaginei, deve bordar 24 horas. É uma meditação, né? Você entra em flow, você gosta do que faz. E E o eu quase Francisco. sempre, eu assim, 90% do tempo, eu posto diariamente um trabalho novo. Então, Uhum. assim, até para atender, porque é um compromisso que eu tenho com a minha audiência. Eu não compro seguidor, eu acho isso horroroso. É, Uhum. é um tiro no pé, inclusive, né? Pelas estratégias de marketing. Sim, hoje em dia Então, ninguém assim, mais as indica isso. pessoas. No passado já foi indicado, mas hoje em dia não se indica mais, Pois porque é, não adianta você comprar, sendo que depois ele também não vai alimentar a sua rede, né? De fato, curtir, comentar, enfim, exatamente. procurar seu serviço. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu trabalho com a regra de relacionamento. Eu gosto de conversar. Então, é por isso que eu faço questão, assim, de eu cuidar das redes sociais. Eu mesmo faço tudo. Porque é o jeito que eu falo, é o jeito que eu escrevo, é a carinha lá que eu escolho para colocar no final de cada comentário, assim. É a história das Marias, né? Eu costumo dizer assim, eu sou a impressora de Deus, porque essa beleza toda que está aí, está no universo, eu só materializo. Então, eu sou uma impressora que consegue, por meio do bordado, dar forma para esses pensamentos ou para os desejos, né? Então, as pessoas querem uma caliandra, mas do outro lado tem que ter um calango, porque tem a ver com o nosso, né, o nosso cerrado, e tem que ter a palavra família no meio. Então, eu vou fazer, é o desejo da pessoa, né? E a gente vai daqui, Uhum. vai dali até conseguir materializar tudo isso. Então eu tenho os compromissos com as pessoas de postar conteúdo novo e de me relacionar com qualidade. Tenho haters, Uhum. inclusive, né? Tem até algumas pessoas que falam assim, se você já tem hater, você já é famoso. Gente, sou famoso, então, porque eu tenho hater. Você Tem tem gente que vai lá hater? e Como alguém odeia uma pessoa como você? tem gente que já recebi comentários do tipo, essa mão peluda me dá vontade de vomitar. Meu Deus, sério, Aurélio? É, e, Impressionante. e aí eu falo, bom, desculpa, mas é a minha mão, né? Então, se você não está satisfeita, e foi uma mulher, né, que falou, se você não está satisfeita, você, né, pode ir embora. Eu não vou Não, deixar de postar, né? uhum. E E teve um você outro ainda episódio. responde. Respondo, todo mundo não, ninguém fica sem resposta. E você Ninguém não fica sem apaga esse resposta. tipo de comentário. Não, eu deixo lá, porque é o direito da pessoa, né? É como eu falo para os meus filhos assim, todo mundo tem o direito de pensar. Mesmo que seja estupidez, a pessoa tem o direito de ser estúpida, é direito dela. Então, teve uma outra, um dos valores da empresa, das Marias, é a inclusão, né? Essa parte de falar assim, todo mundo é bem-vindo e tudo tá certo, né? Não existe Uhum. erro na Matrix, não tem erro na Matrix. Então, assim, eu adotei algumas palavras, por exemplo, o todes. Pode Peraí, atender, que eu fico aqui com a eu vou ter que galera. atender, gente, porque passou das 9 horas, né? Só um momentinho. Continua falando, Aurélia. A gente tem que fazer outra live só sobre rede social. Tá bom. Então, assim, eu uso muito o todes, o juntes, né? E aí algumas pessoas começaram a criticar aquilo como um comportamento que estava estragando a língua portuguesa, ou danificando, ou que eu tava aproveitando uma moda, alguma coisa assim, né? Como se o português, como um idioma vivo, ele precisasse de alguém para defendê-lo, né? Se fosse assim, nós todos estaríamos falando, ao invés de VC, ou só de V, como acontece hoje nas redes sociais, no WhatsApp, por exemplo, ninguém escreve você. Se fosse assim, se o português não evoluísse, a gente estava escrevendo Vossa Mercê desde 1800 para lá, né? Sim. O português, ele evolui, a sociedade tem que evoluir também. Então, bordado também é político. Eu não faço posicionamentos políticos na página das Marias, porque isso também é um valor. Como eu digo, as Uhum. pessoas são livres para elas escolherem o que elas quiserem. Então eu não vou Na entrar minha opinião, você nesse faz mais nas aspecto. entrelinhas, né? Isso também, a forma como tudo isso que você traz, o que está por trás da sua fala, né? De deixar o comentário lá, de não apagar, de retribuir com educação. Isso é político, né? E é lindo, tem valores por Mas, trás disso. mas aí é meu, né? Aí, assim, é o Aurélio que fica. Inclusive, tem vezes, Ju, que eu fico pensando assim, gente, eu vou responder o quê? Aí eu tenho, assim, a resposta do Aurélio,
E a resposta das Marias. Fala, não, Uhum. peraí, não é o Aurélio, não é algo para o Aurélio, é algo para as Marias. Então, as Marias que lidem, elas que respondam. Apesar de Uhum. ter essa combinação. Às vezes eu acho que as Marias são meu alter ego também, né? Assim, e eu quero sempre que ela seja algo evoluído, algo bondoso, algo acolhedor, amoroso, né? É, que eu acho que é isso que falta no mundo. Eu acho que a gente Sim. precisa ser mais amoroso, mais acolhedor com todo mundo, assim, e respeitar todo mundo, né? A gente depois tem que fazer outra live só para falar sobre as suas redes sociais, porque realmente você também traz muita assim, informação e conteúdo sobre a forma como você gerencia as Marias Bordadeiras, eu acho, né? Provavelmente desde que você aprendeu, a sua marca também é muito bem transmitida lá. E para a gente finalizar, eu queria pedir para você fechar com uma mensagem, uma frase, o que você quiser, porque Tá. infelizmente chegamos ao fim. Ju, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa história, né? De entrar um pouquinho, né, Eu que nisso. agradeço. A live vai ficar gravada, como você colocou lá no início, então, se vocês quiserem, continuem mandando pergunta. Eu prometo que respondo todas no DM ou, né, nos comentários aqui da live. E se você quer começar o seu negócio, não espere. Não espere, vou fazer um curso e vou começar. Vou fazer uma faculdade ou uma pós-graduação e vou começar. Vou me sentir pronto para começar. Não, comece e vá no processo, vá no fluxo, se aperfeiçoando. Porque depois de 4 anos com o bordado e com esse negócio, eu não me sinto pronto. Eu não me sinto acabado. Eu não Olha me que sinto loucura, né? Tá vendendo para o um exterior e não. bordado É assim. isso mesmo. Mas eu vou trocando o pneu com o carro andando. Eu não tenho tempo para parar. Uhum. Eu vivo muito, mas eu sei que essa encarnação vai acabar. Então, assim, eu quero deixar um legado que é assim, homem também borda. Bordado não é uma coisa de mulher. O Uhum. bordado não é uma coisa do interior que tem que ser escondida ou que tem que ser uma coisa restrita a casamento ou uma tradição de dentro de casa da mãe e da filha. Não. É inclusão. O bordado é nosso, somos nós. Ele está aí para decoração, ele está aí para política, ele está aí para a expressão do corpo, né? Tem uns bordados que eu digo assim, alguns perfis que eu sigo, que eu sou muito fã desses perfis, são perfis assim de bordados para adultos, né? Então, o tema que a pessoa aborda é exatamente, né? Claro. Né? Então, assim, o bordado, ele é isso, ele serve para a gente se manifestar. Será que já foi aí o Instagram dizendo para a gente parar, gente? Esse Não, apito? não, aqui é porque tocou na porta mesmo, que eu fiz uma encomenda que acabou de chegar. Então, vou Então eu peço encerrar. desculpa, gente. Que bom, a gente terminou travado. Eu vou ter que atender a porta aqui, então vou aproveitar para despedir. Depois a gente faz outra conversa. Muito obrigada, Aurélia. Foi maravilhoso te ouvir sem palavras. Você é realmente uma Obrigado. pessoa iluminada. O seu trabalho traduz essa iluminação. Então, eu estou muito feliz de ter uma Maria aqui comigo. Uma e depois vão ter mais. E obrigada a todos que participaram. Se a gente não respondeu alguma pergunta que você tinha, manda para a gente no direct que a gente vai responder em breve. Somos todos sua fã. Palavra de escoteiro. Palavra de escoteiro. Respondo Palavra de tudo. escoteiro. Você é maravilhoso. Ju, Ah, beijo. obrigada, viu? Obrigado. Muitos Obrigado beijos, demais. gente. Beijo, Boa gente. noite para vocês.